História do dia que eu descobri que o meu padrasto era foragido da justiça. Uma loucura. Só para contextualizar vocês, a minha mãe já tinha quase 5 anos que ela estava separada do meu pai. E nesse tempo, ela nunca arrumou ninguém, ela nunca quis namorar, sabe? Ela só se dedicava ao trabalho. E aí teve uma época que a gente começou a pensar em montar algum negócio, só que a gente não sabia ao certo qual negócio, porque sempre foi só eu e a minha mãe. Desde que meu pai saiu de casa, éramos eu e a minha mãe. Até que pesquisando, a minha tia, ela já morava nessa cidadezinha aqui. E a minha tia deu essa ideia, falou assim, por que vocês não montam uma loja aqui? Porque aqui é uma cidade pequena, quase não tem, né, tantas lojas assim. Então a minha mãe pegou o acerto dela, de quase 5 anos que ela estava numa empresa. Eu peguei um pouquinho também de dinheiro que eu tinha. A gente se mudou aqui para essa cidade de mala e cuia e montamos uma loja. Loja de roupa, sapato, acessório, tudo misturado, sabe? E quando a minha mãe conheceu esse cara, o meu então padrasto na época, tinha 4 meses só que a gente estava morando nessa cidadezinha aqui. Um dia, a gente estava na loja, porque geralmente ficávamos nós duas, sabe? Raramente ficava só uma ou só outra. E aí esse cara passou na loja e perguntou assim se a gente sabia de algum hotelzinho barato para poder indicar para ele, porque ele perdeu o ônibus, né? Ele tava só de passagem, perdeu o ônibus, então ele tinha que dormir aqui para poder pegar o ônibus no dia seguinte. A minha mãe, danadinha demais, puxou conversa com o cara, porque ela já ficou de olho grande. Eu tenho que confessar, gente, que o cara era muito bonito, muito atraente, simpático, sabe? Um jeito sedutor de conversar. Então, a minha mãe já puxou conversa com o cara e não só indicou o hotel para ele, como também passou o número do celular dela para ele. Então, assim, naquela mesma noite, os dois começaram a conversar. No dia seguinte, como eles já estavam trocando muitas mensagens, ele resolveu adiar a viagem dele e ele ficou aqui de uma vez por todas. Com 3 semanas que ele estava aqui na cidade, ele já estava morando com a gente. E até aí, ok, gente, eu nunca encrenquei, nunca briguei, sabe por quê? O cara era muito legal, o cara era gentil, ele ajudava tanto a minha mãe e eu, tipo, ir buscar mercadorias em outra cidade, ele que ia. A parte burocrática, as coisas chatas que tinha que fazer na loja, organizar a mercadoria e até em casa. Às vezes eu e a minha mãe passavam o dia trabalhando na loja, quando chegava, a casa tava um brinco. Então, assim, um cara extremamente gentil, prestativo, sabe? Uma pessoa que pra gente conviver com ele, gente, alto astral, ninguém poderia deduzir que aquele cara já tinha feito o que ele fez. Mas, enfim, tinha alguns meses que ele estava morando com a gente e a loja entrou num período muito difícil, sabe? As vendas caíram bastante, porque também abriram outras lojas aqui. Foi quando eu falei assim, mãe, agora é o momento da gente expandir, né? Da gente tentar vender também para cidadezinhas vizinhas. A gente envia pelo correio, sei lá, a gente dá um jeito, mas não dá para ficar do jeito que tá. Então, o que que eu fazia? Eu comecei a entrar nos grupos de vendas das cidades vizinhas para poder publicar as coisas da loja, publicar mercadoria nova, sabe? Fazer o marketing mesmo. E aí um dia eu entrei num grupo de uma cidade vizinha e postei umas fotos. E no meio dessas fotos, o meu padrasto apareceu. Gente, passou alguns minutos que eu tinha postado essa foto, uma pessoa começou a fazer uma enxurrada de comentário. Ah, então é aí que esse safado tá, esse sem vergonha, tirou a vida do meu cunhado, ele é foragido da justiça, e comentava, e comentava, e comentava, sabe? E eu até então fiquei quieta, não dei bola. Só que essa pessoa começou a mandar mensagem pro perfil da loja. E aí, no meio dessas mensagens, ela mandou uma foto de uma matéria da TV onde tinha a foto escancarada do meu padrasto. Então, eu falei assim, não, realmente a coisa é séria, eu preciso ouvir essa pessoa. E aí, eu fui conversar com ela e ela me mostrou, gente, tanta coisa, sabe? Nas matérias, não falava o motivo do meu padrasto, na época, ter
a vida do cunhado dela. Só que ela falou assim que foi por ciúme de uma ex-namorada dele. Que a pessoa nem tava com o meu padrasto mais, era ex-namorada dele. E aí essa ex-namorada se envolveu com o cunhado dessa pessoa que tava conversando comigo. E ele não aceitou e foi lá e aí eu fiquei em pânico. Porque eu fiquei pensando assim, como que a minha mãe tá se envolvendo com uma pessoa dessa? E se a minha mãe não quiser mais? E se de repente não dá certo, sabe? Mas eu pensava assim, meu Deus, o que que eu faço? Porque se eu falar pra minha mãe, ela não acreditar, porque a minha mãe tava extremamente apaixonada, é claro que eu ia mostrar as matérias, eu ia mostrar tudo que eu recebi, mas eu pensei assim, e se antes dela tomar qualquer atitude, ela contar pra ele e ele fazer alguma coisa com a minha mãe? Vocês estão entendendo? Eu tive medo, porque a minha mãe, ela tava tão apaixonada por ele que eu tinha certeza que se eu contasse, antes de fazer qualquer coisa, ela ia conversar com ele primeiro. E eu fiquei com medo de, tipo, sei lá, sabe, o pior acontecer. Então, eu preferi denunciar ele ao invés de contar pra minha mãe. Eu liguei na polícia, fiz uma denúncia anônima. A polícia veio, levou ele foi levado para o presídio de segurança máxima, gente, da capital aqui do nosso estado, porque já tinha um tempo que ele estava foragido. E eu nunca contei pra minha mãe. A minha mãe nunca soube que fui eu que denunciei, que eu já tinha descoberto antes. E depois que ele foi preso, ela até tentou seguir o relacionamento. Ela foi lá uma vez, ela conversava com ele por telefone, mas graças a Deus que com o tempo ela foi desistindo pela distância, pela dificuldade. Hoje tá com 13 anos, a minha mãe tem uma pessoa, eu também me casei, a gente não tá morando juntas mais. E hoje eu não sei te dizer se ele tá preso ainda, se ele foi solto. Eu sei que aqui, graças a Deus, ele nunca mais voltou. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que história, hein? Já imaginou, de repente você descobre que uma pessoa que tá dormindo embaixo do mesmo teto que você há meses é um foragido, né? Fez uma coisa cruel dessa. Eu não consigo imaginar o pânico que essa menina ficou, né? Eu acho que ela agiu conforme o pânico dela no momento. E eu até entendo o medo dela de contar pra mãe dela, né? A mãe dela de repente querer conversar, querer entender e ele fazer alguma coisa, né? Enfim, eu consegui compreender o medo dela. Eu no lugar também, gente, eu acho que eu não conseguiria voltar pra casa. Não tô julgando, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas é sim um caso para se ter muito medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa e, na minha opinião, ela foi até corajosa demais para ter feito o que ela fez. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação. Deixa aqui a sua opinião. Comenta aí se você acha que ela fez certo. O que você faria se você estivesse no lugar, se você descobrisse primeiro que todo mundo. Curte esse vídeo que me ajuda demais, gente. Se puder compartilhar, ó, nossa, coração chega, acelera. Agradeço demais, porque assim a gente vai crescendo cada dia um pouquinho, tá? E se você quiser me enviar a sua história, eu vou deixar meu Instagram. Tô recebendo por lá. E aí eu leio, analiso. E quando a história tá tudo certinha, com certeza aparece aqui no nosso cantinho, tá certo? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.